nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, a partir da escuta da palavra, a escuta orante, aquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração. Preciso convidar você a abrir o seu coração, porque quando nós abrimos o coração, Deus vem, se revela, fala, nos conduz, direciona os nossos passos. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele haja na nossa mente e no nosso coração, para que nós vivamos bem o nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo bíblico do livro do Gênesis. Vamos para mais um capítulo, capítulo 10. Anota aí, Gênesis, capítulo 10, versículos de 1 a 32. Gênesis, capítulo 10, versículos de 1 a 32. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Eis os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer, Asquenez, Rifat e Togarma. Filhos de Javã, Elisa e Tarsis, Setim e Rodanim. Destes se separaram as populações das ilhas, cada qual segundo seu país, língua, família e nação. Filhos de Cã, Cuc, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cuc, Sabá, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma, Sabá e Dadã. Cuc gerou Nemrod, o primeiro a se tornar valente neste mundo. Era um caçador valente diante do Senhor. Por isso é que se diz caçador valente diante do Senhor, como Nemrod. As capitais do seu reino foram Babel, Araque, Acade e Calane, na terra de Seneá. Dali se originou Assur, que construiu Nínive, Reobote-ir e Cale, e Rezém, a grande cidade que fica entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludeus, os Anameus, os Iabubeus, os Neftuenses, os Fetruzeus, Calueus e os Caftoreus, dos quais descendem os filisteus. Canaã gerou Sidom, o primogênito de Het, bem como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus e os Sineus, os Arádios, os Samareus e os Amateus. Depois de se dispersarem as famílias dos cananeus, o território cananeu se estendia desde Sidônia, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Lesa. São esses os filhos de Cã, segundo as famílias, línguas, territórios e nações. Sem, antepassado de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também teve uma descendência. São filhos de Sem, Elã, Assu, Arfaxad, Lud e Arã. Filhos de Arã, Rus, Ru, Geter e Mes. Arfaxad gerou Salé e Salé, Eber. Eber teve 2 filhos, um dos quais se chamou Faleg, pois no seu tempo o país se dividiu. O irmão se chamava Jequitã. Jequitã gerou Elmodad, Salef, Azarmod, Jaré. Adurã, Uzal, Declá. Ebal, Abimael, Sabá. Ofi, Évila e Jobabe. Todos esses são filhos de Jequitã e habitavam a região desde Mesa até Cefá, a montanha oriental. São esses os filhos de Sem, segundo as famílias, línguas, regiões e nações. Todos esses são clãs dos filhos de Noé, segundo as suas descendências e por nações. A partir deles
se espalharam os povos pela terra depois do dilúvio. Então, uma explicação que o livro do Gênesis traz nessa narração da história primitiva das nações, nós vamos perceber aí da descendência de Noé. É claro, foi Noé junto com seus 3 filhos, não é? Cã, Jafé e o outro filho, Sem, que deles, com as suas noras, se espalharam os povos por toda a terra. Essa é a beleza de Deus, um Deus que deseja a humanidade, que criou a humanidade para que ela experimentasse o seu amor, a sua bondade, para que ela experimentasse o seu sustento, a sua providência. Mas é muito interessante nós perceber, né, em questões numéricas, eram 60 nações, 14 nações descendentes de Jafé, 30 nações descendentes de Cã e 26 nações descendentes de Sem. Então, essa realidade das nações que foram surgindo na face da terra, elas estão vinculadas a esses 3 filhos de Noé. Depois, dentro da dinâmica genealógica, o que o livro do Gênesis quer nos mostrar? A unidade da família humana a partir dos 3 filhos de Noé. Então, há uma unidade, há uma comunhão ali da família humana, né? Nós somos irmãos dos africanos, dos egípcios, dos árabes, muçulmanos, nós somos irmãos do povo de Israel, nós somos irmãos dos que moram nos países europeus, nos países do Oriente, nós somos irmãos dos norte-americanos, dos que moram no centro. Então, é uma família, é uma unidade da família, proveniente tudo da família de Noé, dos 3 descendentes. Agora, de forma geográfica, os jafenitas, ou seja, os descendentes de Jafé, eles, como trouxe o texto bíblico, eles estavam concentrados na Ásia Menor e nas ilhas do Mediterrâneo. Então, foram acontecendo as migrações para que a terra fosse tomada de novo pelo ser humano, né? Depois, os descendentes de Cã, que a gente vai dizer os camitas, não é? Eles estão no norte da África até a Síria palestinense, até lá na Síria. E os descendentes de Sam, os semitas, então toda vez que de Sem, na verdade, né? Toda vez que você ouvir a palavra semita, são descendentes de Sem. Então, os semitas estavam estabelecidos na Mesopotâmia e em toda a Península Arábica. Então, nós vamos perceber exatamente essa povoação de toda a face da terra. Depois nós vamos perceber que Cã, diante daquilo que nós já estudamos, né, que foi amaldiçoado diante daquela realidade, ali que ele gerou um filho num ato bárbaro, né, de incesto com a sua mãe que tinha bebido e estava, né, embriagada. Então Cã, ele vai ser o progenitor de todos os inimigos de Israel: egípcios, cananeus, babilônios, assírios, filisteus e jebuseus. Por isso que todas as vezes você vai ouvir lá o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, a época do exílio, para onde os hebreus vão ser levados por o exílio? Exatamente para essas terras, né, aonde os seus inimigos estão estabelecidos dentro da visão dos cananeus. Mas é importante que nós percebamos, não é? Éber, por exemplo, os descendentes de Éber, dessa palavra Éber, que aqui é da descendência de Sem, dos semitas. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que começar a prestar atenção nessas realidades. Os semitas, não é? Sem é o pai de todos os filhos de Éber. E de onde descendem os hebreus? De Éber. Por isso que a palavra Éber, hebreus. Então, os hebreus, o povo escolhido, é dessa descendência. Mas aonde está a terra prometida? Ela está na descendência dos cananeus. Então, em toda a realidade palestinense ali da Península Arábica, na Mesopotâmia, em toda aquela terra
aonde foi sendo estabelecido o povo de Israel, desde o norte da África até a Síria palestinense. Então nós vamos percebendo aí a vontade de Deus. Deus que faz com que a terra seja povoada depois do dilúvio. Mas o maior desejo de Deus dentro dessa terra povoada é que essa população, é que os povos da face da terra, em suas raças e línguas, possam adorá-lo, possam servi-lo, possam amá-lo de todo o coração. Nós estamos aqui no Brasil, talvez você me acompanhe de Portugal ou de qualquer outro país aqui do Ocidente ou do Oriente, porque o sinal chega, o YouTube hoje alcança o mundo todo. Nós temos que entender que a vontade de Deus é que nós o amemos e o adoremos acima de todas as coisas. E é importante que eu e você entendamos que nós somos parte da vontade de Deus. A minha vida não é por acaso, a sua vida não é por acaso. Existe uma história abençoada por Deus, uma história de salvação. Eu tenho uma história de salvação, você tem uma história de salvação. Deus entrou na nossa vida, Deus entrou na nossa história. Deus quis o Brasil, por exemplo, que foi descoberto aí, pelos portugueses e sempre foi semeado na nossa cabeça. Era um povo mau. Não, eles trouxeram a fé católica para a nossa nação. Então nós precisamos estar atentos a isso. Eu queria colher como mensagem de Deus: eu sou parte da vontade de Deus. Ele me pensou, me desejou e me permitiu existir neste mundo por um propósito, para que eu o ame de todo o coração e experimente o seu amor em minha vida. A minha família é vontade de Deus, não é fruto do acaso. A minha história é uma história de salvação. E à medida que entendo isso, chego à compreensão de que tudo concorre para o meu bem e para a minha salvação. Você não é fruto do acaso, a sua família não é fruto do acaso. Tudo está dentro do plano de Deus. E se a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, nós vamos viver de uma forma mais leve as provas, as situações difíceis que nos acontecem. Nós vamos canalizar tudo para o coração misericordioso de Deus e vamos experimentar a salvação que Ele tem para cada um de nós. Vamos rezar? Senhor, eu te agradeço porque a minha história é uma história de salvação. Ela é uma história de salvação porque eu reconheço o Salvador na minha vida. Eu reconheço a divina providência. Eu reconheço tudo o que a divina providência traz para mim como benefício, como força salvífica, como obra de transformação. A minha família é uma bênção e eu quero abençoar a minha família, ainda que existam problemas, dificuldades de temperamento, situações de caráter. Senhor, a minha família é uma bênção e eu quero abençoar a minha família porque ela faz parte do seu projeto de salvação. Onde eu habito, esta cidade pertence ao Senhor, a minha nação pertence ao Senhor. Tudo está dentro do seu projeto de salvação. As nações da face da terra fazem parte do seu projeto de amor para a humanidade. E hoje, diante da sua presença, eu quero acolher esse amor e quero amá-lo de volta, agradecê-lo, porque a minha história é uma história de salvação. E quero aproveitar tudo o que acontece na minha vida como instrumento salvífico vindo da parte do Senhor. Eu não vou mais reclamar, eu não vou mais murmurar, eu não vou cultivar uma visão negativa da minha história e de tudo que me acontece, não. Eu vou aproveitar tudo. Abraçado contigo na sua cruz, eu vou experimentar essa força de salvação dia após dia. Conceda essa graça a mim e aos meus irmãos nesse dia. Amém. Nada acontece por acaso. Você não está nessa família por acaso, ainda que ela seja muito problemática. Se você tiver uma visão salvífica da vontade de Deus, tudo se transforma
e é aproveitado para a nossa caminhada de salvação. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.